A segunda-feira, sempre marcada por sessões semipresenciais e não deliberativas, aquele pequeno expediente, fala um pouquinho, fala o grande expediente, um ou outro, depois encerra a sessão, vai ser atípica na Câmara dos Deputados nesta semana de feriado prolongado. A Câmara vai trabalhar para valer nesta segunda-feira. O presidente da Casa, Arthur Lira, convocou uma sessão com o objetivo de acelerar as votações de projetos da área econômica. E, para alcançar o maior número de deputados, o registro da presença vai ser feito presencialmente, sem a possibilidade do registro à distância. Essa é uma determinação de um ato da mesa diretora publicado no último final de semana. Esse ato obriga os deputados a estar em Brasília. Lira quer garantir quórum elevado na sessão de terça-feira, que deve discutir o Desenrola Brasil, além de projetos que tratam da limitação dos juros do cartão de crédito, meu Deus, e taxação de apostas esportivas. Vamos começar com meu querido amigo, nosso jurista aqui, Felipe Monteiro. Você estava comentando há pouco que o PT conseguiu fazer o Congresso trabalhar. Você acha que é o efeito dos 12 bilhões de reais em emendas parlamentares ou dos ministérios que já estão começando a sair? Boa tarde, Felipe Monteiro. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos nossos espectadores. Boa tarde, meus amigos de mesa. É um prazer estar com vocês aqui mais um dia. Capês, o que mostra essa decisão do Lira é que o PT conseguiu articular bem com o Congresso e está conseguindo votar projetos importantes para o governo. Isso é fato. Não dá para você olhar o que o PT conseguiu aprovar até agora. Conseguiu aprovar reforma tributária, conseguiu aprovar o marco fiscal na Câmara. Mas já aprovou? Na Câmara, tá. Conseguiu aprovar o marco fiscal, está conseguindo aprovar agora o Desenrola Brasil, né, numa semana... Já está aprovando também? Numa semana curta, né, o que é raro você ver isso na Câmara dos Deputados. Né? Você pode discordar do projeto do PT, como eu discordo, por exemplo, do Desenrola Brasil. Mas o fato é que a articulação política do PT com o Lira está dando certo. Está dando certo. Vocês podem falar, mas isso a custa de emenda parlamentar, isso a custas de distribuição de cargos no Ministério. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Presidencialismo de coalizão, que é a configuração da relação do Executivo com o Legislativo no Brasil, o instrumento para o presidente ter a maioria numa Câmara pluripartidária é exatamente assim, distribuindo cargos, né, criando a maioria orgânica no Poder Executivo e distribuindo emendas parlamentares. Né? É bom lembrar que no mandato passado, a gente discutia a emenda do relator. Ou seja, todos os governos, de todas as ideológicos, né, sempre se baseou na configuração de cargo no Executivo e na distribuição de emenda. Volto a repetir aqui, distribuir emenda não está ruim, não está errado. O problema é a falta de transparência. Emenda é um instrumento importante porque faz com que o Poder Legislativo tenha também a função de executar políticas públicas. O deputado da base do interior do país consegue identificar um problema e consegue fazer com que a política pública do Executivo vá para esse município nos rincões do Brasil. A emenda parlamentar, ou seja, a emenda parlamentar é importante. É a transparência. A emenda parlamentar é importante, mas eu queria ouvir um pouquinho, Ricardo, só queria ouvir um pouco o Marcelo Suano. Não importa sempre. Não, é porque... Senão acho que monólogo, não é isso. Senão é que fica chato, você quer falar o programa inteiro sem parar. Tem mais 3 debatedores. Você colocou uma coisa importante. Emenda parlamentar não é ruim. Emenda parlamentar não é errado. Então eu queria perguntar agora para o Marcelo Suano o seguinte: o ano passado o Brasil ainda saía de uma recessão provocada pelo período da Covid. O mundo estava saindo de uma recessão mundial, 2020 e parte de 2021. E no governo do ex-presidente Bolsonaro, nesse período, houve um superávit fiscal. Quer dizer, o Brasil gastou menos do que arrecadou. Sabe quanto foi o superávit?
73,2 bilhões de reais. Já foi embora. Agora, nesse período aqui, no mesmo período, o governo federal teve um déficit. Então, estou falando de superávit, o ano passado, de 73,2 bilhões. Nesse mesmo período, o governo federal teve um déficit de 78,2 bilhões de reais, incluídos aí os 12 bilhões de emenda parlamentar e outras despesas. Na sua opinião, a Câmara está trabalhando assim por excesso de zelo do PT ou está dessa maneira porque o PT está gastando bem com ela os recursos? Bom, inicialmente, boa tarde, Capês, boa tarde, Felipe, Ricardo, Deise, a produção da Jovem Pan e a todo o público que nos acompanha. São vários pontos. Em algumas coisas que o Felipe falou são novas e outras são verdadeiras. O problema é que as verdadeiras não são novas e as novas não são verdadeiras. Aí é que a gente está vivendo um problema como é muito que é grande. isso? Não entendi. Algumas coisas que ele está falando são novas, outras são verdadeiras. O problema é que as verdadeiras não são novas e as novas não são verdadeiras. Entendi. Por exemplo, você atribuir a um sucesso do PT fazendo aliança com o Lira no momento em que a gente está querendo verificar qual é o papel do Executivo e qual é o papel do Legislativo no Brasil, é quase, com todo respeito, é uma analogia. Não estou fazendo comparação com o governo nem com o Legislativo brasileiro. Por favor, apenas uma analogia. Sabe o que você falou? É quase a mesma coisa dizer assim, o nosso bairro, as pessoas nunca se conversavam. Aí correu um risco de arrastão. Todo mundo se juntou e resolveu fazer uma festa para todo mundo chegar a uma conclusão. Eu preferia que ninguém se converse nunca e nunca haja riscos de arrastão. Porque atribuir o sucesso ao risco do arrastão para a sociabilidade do bairro, com todo respeito, isso é uma deturpação, da minha perspectiva. Aí você pega e Mas o que tem arrastão a ver com esse... É um arrastão de emendas eleitorais? Dizer que o que está acontecendo é por um sucesso do PT, é quase dizer que o PT, na realidade, está querendo atropelar e o Lira está acelerando. Não significa imediatamente que eles estão ali fazendo uma... Mas agora entendeu a questão do arrastão. Dizer que deu certo e nós vamos estar dando louros para aqueles que vão fazer o arrastão porque nós sentamos para conversar, é uma deturpação. Eu prefiro que a gente nunca se converse, mas que a gente vive em paz, porque as coisas estão funcionando independentemente dos riscos que tem. Agora vamos pegar a questão institucional. Eu não tenho como chegar à conclusão de que isso se deve a uma negociação adequada entre o Lira e o governo. Não significa nada, por enquanto. A única coisa que significa é que o Lira fez algo que colocou para trabalhar na segunda-feira e isso não é novo. Várias vezes já aconteceu. O que ele está fazendo, que aí é uma novidade real, é dele pegar e fazer a obrigatoriedade porque ele quer a presença na terça-feira. Por quê? Porque nós sabemos que os dias de trabalho concretos são terça, quarta e quinta. As segundas e sextas não são dias necessários para estar lá. Por quê? Porque os políticos não necessitam estar lá para discutir. As pessoas criam uma lenda de que os caras não trabalham sábado, domingo, segunda. Isso é mentira. Os caras trabalham sim. O Capês foi deputado, ele sabe que trabalha na sexta, sábado, domingo e segunda. Só não trabalha lá para votar, não é necessário. O que ele fez foi criar obrigatoriedade por um ato de mesa, e o ato de mesa é para modificar questões regimentais. Pronto, ele simplesmente fez. Regimentalmente, vai ser obrigado a estar aqui na segunda, porque eu quero todos na terça. Não significa nem que trabalharam na segunda, nem vão trabalhar, só vão lá para votar. Agora, Sônia, eu vou trazer aqui a nossa cientista política, a Deise Chocari. Deise, você trabalhou na Câmara dos Deputados. Significa, então, trabalhar excepcionalmente numa segunda-feira, num feriado curto, significa um sucesso de articulação do PT? Que é a visão do nosso Felipe Monteiro? Boa tarde, Capês, todo mundo aqui da mesa. Felipe, é um prazer te ter de volta. Fazia tempo que eu não fazia a mesa contigo, eu adoro. De verdade, sem ironia. Mas eu não concordo com nada que tu falou. Eu também adoro com ironia. Mas... Não, eu gosto mesmo. Gosto muito quando o Felipe tá na mesa. Vamos atrapalhar um minutinho. Se todos nós aqui fôssemos raças de cachorro, o Felipe seria o Golden. É aquele cachorro que a gente chega em casa, ele quebrou a casa, destruiu tudo. A gente dá-lhe uma paulada na cabeça, aí ele olha, dá um sorriso, destrói o resto do Brasil. Destrói, só faz caca. Vamos lá, você concorda com o nosso Golden aqui da mesa? Não concordo. Eu trabalhei 10 anos na Câmara, né? Realmente, segunda-feira nunca tem atividade parlamentar. E como o Sono falou, né? Na segunda, na sexta e nos finais de semana, a grande parte dos parlamentares estão nas nossas bases. Mas eu discordo do Felipe em todo o contexto que ele falou. Em primeiro lugar, ele começou aqui, eu anotei alguns pontos, né? Ele começou falando do presidencialismo de coalizão.
desde a reabertura democrática, o ideal era que houvesse aqui no Brasil o presidencialismo de coalizão, que é esse presidencialismo de troca, de conversa entre os partidos, de articulação, que o Lula até começou fazendo no primeiro mandato dele. A gente tinha menos partidos no Congresso Nacional, eram entre 15 e 16, o Lula fez uma articulação ali, conversava muito. Tanto é que a gente fala muito sobre isso aqui no Linha de Frente, como o Lula, no primeiro mandato, recebia os parlamentares, os líderes de partido e fazia toda a articulação do governo dele. Ele foi eleito sem maioria no Congresso e no segundo semestre ele já tinha maioria. O Temer, numa certa medida, fez a mesma coisa. Mas o que a gente vê dos últimos anos para cá, e aí é a parte que eu concordo com o Felipe, é que realmente aí teve uma transição desse presidencialismo de coalizão, que é o ideal, para o fisiologismo. Aí não vem me dizer que o que o Lula fez ou porque os parlamentares estão segunda-feira em Brasília é fruto de articulação, é fruto de fisiologismo. Desse exagero de emendas que ele liberou, desse horror de emenda que a gente não sabe para onde vai. A gente vê uma ou outra notícia aqui, por exemplo, Juscelino asfaltando estrada na frente da fazenda dele com dinheiro de emenda. O outro parlamentar lá que manda dinheiro para o hospital onde a prima dele é a administradora. Então, isso não é resultado de presidencialismo de coalizão, isso é resultado de fisiologismo. E aí os parlamentares estão lá porque o Arthur Lira acabou recebendo muito dinheiro, inclusive para esse hospital da prima dele. Então, ele quer que algumas votações andem, porque senão ele não vai receber. A gente falou no Linha de Frente semana passada, tem 37 bi para sair daí. Então, vamos lá, né? Vamos conversar. Ricardo Rous, eficiência da articulação ou gastança de emendas parlamentares? Celeridade na votação ou hospital da irmã? Bom, primeiro, boa tarde, Capês, aos colegas aqui da mesa. Eu vou até dar uma respirada, porque eu discordo de praticamente tudo que o Felipe falou. Por isso que eu segurei um pouco. Você estava nervoso? Eu segurei você. Não, nem nervoso. O Felipe vai falar, eu também, eu tenho um prazer imenso em estar na mesa com o Felipe. Felipe é o nosso pilota. Vai dar uma de em cima do nosso gol. Não, de jeito nenhum, nem é necessário. Primeiro que a articulação não é do PT. O PT atrapalha. O PT mais atrapalha do que qualquer outra coisa. É a articulação do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, o nosso grande primeiro-ministro da República Federativa do Brasil, o homem forte do Legislativo. Essa é a articulação. Hoje, vão trabalhar na segunda-feira porque é feriado quinta, galera. É por isso. Tem nenhuma grande articulação de absolutamente nada. Quinta é feriado, então, em vez de trabalhar na quinta, jogou para segunda. E o Lira está fazendo aí alguns artimanhas, como o ponto presencial, para o pessoal ir. Mesmo assim, não sei se vai ter essa presença toda. E o interesse é do Lira. Nunca se liberou tantas emendas em dias de votação. O número de valores econômicos, a cifra do seu dinheiro contribuinte, do seu dinheiro cidadão que nos acompanha, é exorbitante. Nesse ritmo a gente não consegue terminar o mandato Lula. Se for só com emenda, se for só com cargo, já vai para o 38º cargo, pensa no 39º, quem sabe no 40º, vai crescer o número de ministérios e não vai ter condição de se liberar dinheiro no volume em que a Câmara dos Deputados quer de emendas parlamentares. Eu, particularmente, não sou favorável. Não acho que emenda parlamentar é bom em quase nada. A emenda ao orçamento lá no começo, talvez. Fora isso, deturpa o papel do legislativo. Legislativo cria leis e fiscaliza. Quando ele quer executar o orçamento para levar uma coisinha para sua cidade, aquelas cidades que têm mais dentes arrancados na boca dos seus cidadãos do que pessoas na cidade, que acontece, se vocês jogarem no Google, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é o fruto da emenda, foi deturpado. A lógica lá atrás da emenda parlamentar foi completamente deturpada e como ela está hoje é inaceitável. Virou uma barganha política, um toma lá da cá absurdo na nossa república, que não deveria acontecer. Então, não concordo com nada disso. Ricardo, agora, quando não existe um instrumento já aprovado do orçamento, da emenda parlamentar impositiva, os deputados já não têm direito, naturalmente, a uma quantidade de emendas parlamentares? Queria você um pouco da mesa. Por que tem que pagar muito mais ainda, além das emendas que eles têm direito, tem que pagar muito mais ainda destas emendas? Por favor. Na minha opinião, porque o líder do Poder Executivo, ao contrário do que falou na campanha política... Peraí que você vai falar. O líder do Poder Executivo, ao contrário do que falou na campanha política... Quem que você falou que peraí que você vai falar? Você se referiu? O Felipe. Ele fez assim... o Golden já deu uma rugida aqui. Vai pegar os ouvindo. Calma, Felipe, calma. Pessoal do rádio não se perder. O líder do Poder Executivo, na campanha eleitoral, chamou a gestão de Bolsonaro de semipresidencialismo, que não era aceitável o que estava acontecendo
acontecendo na gestão de Jair Bolsonaro. Na campanha eleitoral, ele falou com essas palavras: não vou permitir isso, vou negociar com o Congresso, vou levar boas ideias para o Congresso Nacional. Isso não aconteceu. Quando ele tomou o poder, o que aconteceu? A maior quantidade de emendas possível, inclusive em dias de votação. Então, olha só, o que nós precisamos é ter um projeto de Brasil. Nós precisamos ter um líder no Executivo que apresente um projeto de para onde ele quer levar essa nação e aí sim colocar na mesa do Legislativo, chamar a população junto e fazer com que o Legislativo faça o seu trabalho. Ninguém está pedindo favor pro Legislativo. Mas o Felipe Legislativo não tem que ser comprado. O Felipe vai ter a palavra aqui, porque aqui pode falar também. Fala, Felipe, fica à vontade. Não concordou, pode falar. Tem um erro de premissa na colocação do Erro de premissa. Qual é? Porque o orçamento que o Executivo está executando hoje foi feito no governo Bolsonaro. Ok. As emendas disponíveis do presidente Lula para dar emenda para o relator, para o parlamentar, não foi o Lula que está com... Vocês falam, parece o seguinte, parece que o governo está botando dinheiro onde que não tem dinheiro. É isso mesmo, literalmente. Não é isso, literalmente isso. Não é isso, não. Desculpa. Por isso que ainda não o orçamento público da União, que está sendo executado esse ano, foi definido no governo Bolsonaro ano passado. Então, o dinheiro destinado às emendas parlamentares, que estão falando aqui como se fosse coisa do Lula, não é do Lula coisíssima nenhuma. Foi definido pelo governo Bolsonaro no ano passado, junto com uma decisão do STF que julgou inconstitucional a emenda do relator da forma como estava antes, né, e colocou o valor que estava no orçamento que o Bolsonaro definiu lá atrás para os ministérios do Lula. Mas o valor que tem que ser aplicado foi definido lá atrás. Então não dá para o Lula agora, se o Lula não aplicar esse valor, é crime de responsabilidade. Só uma coisa. Impeachment. Vocês colocam de um jeito. Olha, vocês colocam de um jeito que parece que é o Lula que está dando dinheiro porque quer dar dinheiro. Olha, não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Nosso espectador que está nos assistindo, nosso ouvinte, você acaba de ouvir uma fake news. Não é fake news. Felipe não. Monteiro. Não, cuidado que você fala que não é fake news, não. Vamos lá. Câmara restabelece remanejamento de 30% para o orçamento de 2023. Agora, isso em 9 de maio de 2023. O orçamento é aprovado no ano anterior, mas ele é remanejado esse ano. Agora você vai ouvir. Foi remanejado o que eu fico impressionado é que o Capês é um parlamentar experimentado. Ele não sabe como é que funciona o orçamento. O que acontece, Capês, então, é que há rubricas. Há rubricas dentro do orçamento que é de livre movimentação. Entendi. Eu posso pegar uma rubrica de gastos eventuais e mudar ela de um lugar para o outro. E isso que está dizendo a notícia aqui não tem nada a ver com a emenda parlamentar que você falou aqui agora. Atenção. Falar que eu coloquei fake news. Vamos de novo. Não é fake news nenhuma. Fake news. Não é fake news nenhuma. Nós sabemos que na PEC de transição 2022 foi estourado o orçamento em mais de 160 bilhões de reais. Que tem a ver isso com a emenda do relator? Foi estourado o orçamento. E graças a esse estouro de orçamento que estão sendo feitas todas essas despesas que levaram o Brasil a um déficit de 73,2 bilhões de reais esse ano. Agora quer dizer que o Bolsonaro que projetou esse déficit e não são os gastos e as orientações de despesa que o presidente deste governo está fazendo? Coisa completamente diferente. Marcelo Suano, você está suando, Marcelo Suano. Estou mesmo. O nosso amigo aqui, o nosso amigo joga confundindo institutos. Vou te dar uma lição. É o rei do lero-lero. Por favor. A sutileza do Felipe é muito interessante. Ele é inteligente, ele joga. Ele diz o seguinte: ele fala um absurdo com uma convicção que você acredita. Ele fala o seguinte: absurdo, ano passado, Capês, defini o orçamento para este ano. Aí eu te entrego esse dinheiro. Significa que a partir daí, se você pegar esse dinheiro, roubar, jogar no lixo, tocar fogo, a culpa é minha. Mas a responsabilidade de usar o dinheiro é teu. Não interessa que eu defini para onde vai, como vai, as emendas que são dadas. Então, duas coisas, Felipe. Uma se chama LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que é feito quando? É feita em abril, junho. Até junho. Até junho do ano que vem. Calma. Aí depois, se essa define qual é o arcabouço, a arquitetura do orçamento, tem uma coisa que se chama LOA. A Deise deve ter visto. O que é a LOA? Lei Orçamentária Anual. O que faz? A LOA, que era para estar sendo debatida agora, é que vai definir aquilo que é prioridade e que não é, de uma maneira tal em que se é definido que é prioridade não é. E tem certas coisas que importante deixar claro. No ano que vem, o cara pode É importante deixar claro que o orçamento do ano que vem está sendo discutido esse ano.
O que interessa é que o orçamento que foi discutido no ano passado está sendo jogado fora esse ano, já no momento que teve aquela PEC da transição, que pegou todo o dinheiro que havia, por quê? Porque ele precisava pagar custo de demagogia de campanha. É esse que é o problema. Demagogia, manter a questão. Nós vamos manter o auxílio. Como é que é o Auxílio Brasil? Mas essa foi uma campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que ia manter. Só tem um detalhe. Aquilo que o Bolsonaro falou que ele ia manter, ele ia Bolsonaro é o quê? Em função da discussão orçamentária deste ano. Ele ia prorrogar por um determinado período e depois ele ia verificar qual é a capacidade orçamentária do país dentro de uma estrutura administrativa que comportava. O Lula, então não venha dizer. O Lula e Bolsonaro têm o mesmo projeto de país. Ele chegou e botou 15 vacas dentro da sala para ver se aumenta o espaço da sala. Deise Chocari. É isso que ele fez. Deise Chocari. Não vem com essa. Felipe Monteiro diz que o projeto para o país de Bolsonaro e do Lula é idêntico. Tem o mesmo projeto. É verdade? Você concorda, Deise Chocari, que os dois têm o mesmo projeto para o país? Me pareciam propostas tão distintas. É o mesmo. Não, eu não concordo. Eu entendo o que o Felipe está querendo dizer. Tá, eu acho que aí vou fazer a minha interpretação aqui. Acho que o Felipe está querendo dizer é que a questão do orçamento secreto, ela começou no governo Bolsonaro. Então não é que o Lula inventou isso daí do nada. Mas eu concordo com o Suano. A forma como isso tem acontecido no governo Lula, ela é completamente disfuncional. Né? Eu acho que o Lula, a gente tem que lembrar primeiro uma coisa. Na campanha eleitoral do ano passado, o Lula falou: se tem secreto, tem safadeza. Se é secreto, tem safadeza. Né? Se referindo ao orçamento secreto que começou no governo Bolsonaro. O que o governo Lula fez já no período de transição, e a gente sempre falou muito aqui no Linha de Frente, que para mim foi onde começou o erro do governo. Primeiro aprovou essa PEC da transição, que a gente já começou o ano com um déficit de 170 bi. Em segundo lugar, ele não utilizou o capital político que ele tinha logo depois de vencer a eleição mais polarizada da história moderna brasileira, desde a abertura democrática. Ele não usou o capital político dele e aí ele já começou a liberar dinheiro para a Câmara. Eu falo isso, acho que todos os dias que eu participo aqui do Linha de Frente. Foi desde o período de transição que o Lula começou a dar o aval para o orçamento secreto. A campanha eleitoral, a gente sempre fala, campanha eleitoral não é para governar, é para vencer. O Lula sabia disso, falou o que as pessoas queriam ouvir e venceu a campanha. Nos 3 meses do período de transição, ele já deu aval para o orçamento secreto, quando ele aprovou, fez de tudo para aprovar a PEC da transição. E eu lembro que a gente até falava aqui no Linha de Frente, como pode um presidente que ainda não assumiu já está dando as cartas no Congresso? Agora, tu dizer que o que o Lula está fazendo hoje é negociação, é articulação com o Congresso, não é. É fisiologismo, é orçamento secreto num nível que eu nunca vi. E assim, eu trabalho com política há mais de 20 anos, sei que todos vocês acompanham também, mas acho que é muito difícil tu negar que o que a gente está vendo agora, desculpa, é a oficialização do mensalão. Deise, agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos.